terceiro dia, saímos então de Salgueiro, aos poucos quilômetros, a divisa do Pernambuco com a Bahia é feita pelo Rio São Francisco. O mineiro tem uma coisa com o rio, né? Principalmente um rio como São Francisco, você tem esses acidentes geográficos como verdadeiros marcos, né? E o São Francisco do Nordeste, na verdade, para nós, é o nosso São Francisco ali de Minas, né? Que nasce na Serra da Canastra e tudo mais. E a gente, nesse trajeto, principalmente porque nós passaríamos por Montes Claros e Pirapora, a gente iria em paralelo ao Vale do São Francisco praticamente quase que o tempo todo, né? Então a gente tem essas coisas com o Rio. Nesse terceiro dia já estava para nós muito, mas muito melhor do que os outros dois primeiros, né? Primeiro porque a paisagem vai ficando cada vez mais bonita, é uma paisagem diferente, você já não está mais tão acelerado, né, com os assuntos de trabalho e outras coisas mais, você deixa de exercer a sua profissão e passa a ser simplesmente uma pessoa em férias. E a gente começa a ver então umas coisas muito interessantes, né? Eu tenho por hábito, toda vez que eu viajo, o tanque de gasolina chega a um quarto, eu trato de reabastecer, sabe? Para evitar surpresas e tudo. Eu já saí de Salgueiro com 3/4 de combustível no tanque. Não quis abastecer de imediato para ganhar tempo. Falei assim, não, vamos andar um pouco mais e quando tiver um quarto eu abasteço, né? Só que me esqueci que estava no norte da Bahia. Em determinado momento, paisagem bonita, uma coisa a gente tem que reconhecer, a qualidade do solo na Bahia é formidável, né? Formidável, onde você vê plantações, e a cada plantação incrível, né? A vegetação muito exuberante, mesmo nessa época do ano, né? Antes das chuvas ainda, né? Só que, num determinado momento, fazendo em torno de 100 por hora, o combustível foi baixando, desceu abaixo de um quarto, nada de aparecer posto, baixou mais um pouquinho, de repente a reserva acendeu. Quando acende a reserva, a Ultra imediatamente já avisa no Infotainment System, avisa que está na reserva e pergunta se você quer traçar uma trajetória para o posto mais próximo. Assim, obviamente que sim, né? Apertei lá, sim, claro, quero o próximo, né? Me dá as opções, escolhi o mais próximo. O mais próximo estava a 69 quilômetros e a minha autonomia calculada pelo sistema era de 59. Faltariam só 10 quilômetros para chegar ao posto, né? De vez em quando tem que ter umas emoções desse tipo. Bom, o que a gente faz numa situação dessas? Bom, se eu não tenho autonomia para chegar, eu preciso reduzir o meu consumo, não é? Então estava andando a 100 por hora, reduzi para 80. Reduzindo para 80, a minha autonomia foi para 72 quilômetros. 69 até o posto, 72 de autonomia. E na medida que ia andando, ele ia recalculando conforme a nova média de consumo, né? E com isso então eu tinha mais a possibilidade de chegar, né? Eu estava no final das contas com 60, claro, a distância vai diminuindo e tal, em determinado momento eu tinha 62 de autonomia e o posto estava a apenas 40 quilômetros, 42, ou seja, mais de 20 quilômetros de autonomia, né? Deu tudo muito certinho.
Abastecemos, a Marisa, é claro, não falou muito não, mas só o jeito dela olhar é interessante, né? Você não poderia ter deixado, realmente foi uma mancada minha. Mas sem emoção não tem graça, né? Com isso nós fizemos ali aquele norte da Bahia, passamos ali por Bendengó, Euclides da Cunha. E eu fico pensando uma coisa, nessa história do Bendengó, esse meteorito que caiu ali. Você olha hoje, é um lugar cheio de pedras. Como é que encontraram uma pedra diferente no meio de tantas pedras, né? E o que é pior, numa época que não havia estradas, numa época que não havia comunicações, numa época que não havia nada. São as coisas assim meio interessantes que a história vai expondo pra gente, né? Demos uma paradinha, acabamos almoçando em Euclides da Cunha. Aliás, diga-se de passagem, vou contar sobre o nosso almoço. Como é que é essa história? Nós evitamos, na medida do possível, almoçar de verdade, né? Porque você come, dá um sono danado depois, é uma coisa meio complicada. Você ficar na estrada com calor danado é meio complicado. Então, a gente geralmente enche a moto de barrinhas de cereal, de forma que o almoço são 2 barrinhas de cereal, e isso aí dá pra gente segurar para que o jantar seja mais substancioso, né, e tudo. Aí almoçamos ali em Euclides da Cunha, continuamos a viagem. É interessante porque você, quando vem descendo, você passa por vários caminhões e é ultrapassado por vários caminhões. E num determinado segmento, você começa a desenvolver uma relação com vários caminhoneiros, inclusive nas paradas, né? Porque você está junto com eles ali naquele momento, naquele segmento de estrada, né? E é nesse ponto até que eu estava comentando com a Marisa, né? A nossa Ultra não tem o módulo do CBI, né? Que aqui no Brasil chama de PX, né? Mas você sabe, é uma coisa que eu vou colocar na moto. Vale a pena aí gastar 1.500, 1.700 dólares comprando esse módulo? Por uma razão muito simples, né? Não é que você vai ficar conversando com o pessoal o tempo todo, mas você já tem um contato, você já tem desenvolve uma relação. E é interessante, às vezes, se necessário, você poder trocar essa ideia com essas pessoas, né? E dizer a elas quem você é e você ouvir a ideia que fazem a seu respeito também, né? No final das contas, até para a gente poder desfazer, às vezes, alguns mal entendidos e assim por diante. Quem está na estrada entende isso, né? Como é que funciona. O norte da Bahia é muito interessante. A única coisa que eu tenho a dizer é que os postos de gasolina ainda são muito afastados entre si. Se você sai com o tanque cheio, antes de 1/4 dá para chegar no posto. Se você sai com menos, a coisa fica meio complicada, né? A chegada à Feira de Santana foi absurdamente terrível, mas terrível mesmo, porque um período ali de mais ou menos 70 quilômetros de Feira de Santana está em obras e o movimento é sempre muito, muito intenso, né? Com engarrafamento, o calor infernal, as pessoas vão ficando nervosas por estarem retidas ali. Mas em Feira de Santana a gente já começa a encontrar outros colegas motociclistas viajando também, né? A gente já começa a encontrar com as pessoas e trocar ideias, né? Encontramos com um casal que estava indo para Camaçari, vindo, não me recordo de onde agora. No hotel encontramos mais um casal que estava com uma street glide, vindo de Salvador, só para um bate-fica ali em Feira. E mais tarde eu encontrei com outro colega, com uma Road King e a esposa, que estava vindo de Salvador também para um bate-fica. Está acontecendo alguma coisa na cidade? Não, só estavam vindo e tal. E o colega até ficou meio assim: você está de moto? Sozinho? Quer dizer, uma moto só? Sem mais ninguém? Quer dizer, isso é possível, né? Desde que você, claro, tome alguns cuidados, né? Você não para na estrada, norte da Bahia não dá para parar ainda. Mesmo durante o dia, você não para tirar foto, você não
você não se expõe, né? E você também não anda à noite, você não faz um monte de determinadas coisas, né, para não correr riscos, né? Mas fora isso, enquanto a moto está andando sem problemas, vai fácil. Para a questão de celular, eu não tenho o rádio para a faixa do cidadão, né? Mas eu trago um HT comigo, eu sou radioamador, e trago um HT de VHF que, em último caso, não conseguindo no celular, a gente consegue acionar repetidores aí, dependendo da situação, e conseguir a ajuda, né? Então foi isso, foi um dia ótimo, fantástico, só o finalzinho foi cansativo, mas cruzar o norte da Bahia, cruzar o São Francisco, né, quando você passa de Pernambuco para a Bahia, ver essa imensidão de terra, a profusão de cores, tudo tão bonito, tudo tão maravilhoso. Não é que seja um bordão, é de fato um fato, é fato realmente. Esse muito obrigado, Papai do Céu, pela oportunidade de nós vermos essas belezas, nós sentirmos esses cheiros, as sensações, a oportunidade de nós estarmos nesses lugares.